tarde, JC. Boa tarde aos ouvintes da São Felipe FM, os seguidores do blog JC Repórter. Enfim, estamos aí. Um ano, né? Um ano que a gente estava lá na Praça da Matriz, eu, você, Jamile. Enfim, 20 de novembro, a gente veio aqui a convite aqui da Secretaria, né, de Ação Social para fazer uma comunicação sobre essa data tão importante para a população negra, né? É como eu gosto sempre de enfatizar, a gente vive no Recôncavo, uma região que recebeu uma quantidade maior do que qualquer outro lugar do Brasil, né? De povos negros vindos da África através do sistema, né, de escravidão, um fenômeno trágico, horrível, mas que de qualquer forma alterou a história, né, dos povos negros e alterou a própria história, né, do mundo, né, a partir da saída dos povos negros de África pelo sistema escravista, né, a dispersão forçada, como a gente gosta de dizer. O mundo inteiro foi alterado. E a nossa região aqui, particularmente, né, a região do Recôncavo, as cidades de Maragogipe, São Felipe, Almeida, Nazaré, Conceição da Feira, Cachoeira, São Félix, todas essas regiões sofreram uma forte predominância, né, dos povos negros que vieram para aqui, várias etnias. E nada mais justo do que a gente está dando a devida importância a esse momento, muito embora o momento ele seja marcado de alegria e de tristeza também, né? Alegria porque de uma certa forma a gente vê que a resistência que foi empreendida pelos povos negros lá atrás no processo de resistência contra a escravidão, né? Particularmente na pessoa do líder Zumbi dos Palmares, né? A gente deu resultado, estamos aqui. Tristeza porque a gente não conseguiu superar alguns dos nossos grandes problemas, né, como sociedade brasileira, particularmente o racismo, né, que continua afetando aos que têm uma pele negra, né, que continua atingindo eles na falta de acesso, entendeu? Os negros continuam enxertando os números mais, como é que a gente diz assim, mais deploráveis das estatísticas, entendeu? 7 em cada pessoas negras, aliás, 7 a cada 10 pessoas mortas são negras, né? Mulheres negras são as que ganham menos, as que são pior atendidas no sistema público de saúde. Os homens negros ganham menos que os homens brancos, que as mulheres brancas. Então, embora as mulheres brancas ganhem menos que os homens brancos, né? Mas aí os homens negros também ganham menos ainda, muito embora possa ter a mesma capacidade ou desenvolva uma função que a qualificação seja a mesma exigida, né? Então, a gente continua sendo aqueles que são mais vítimas do genocídio, né? Hoje, dados recentes apontam que o ano passado, 2017, a gente teve uma média de 60 mil homicídios no Brasil, um dos números mais altos dos últimos anos, o que me parece até que é um quadro que a gente só está ascendendo, né, na quantidade de homicídios. Vamos esperar que haja mudanças aí agora, né, daqui para frente. Mas enfim, desses 60 mil, nós temos mais de 40 mil são negros, então a gente continua endossando essas estatísticas da forma pior possível. Embora a gente tivesse tido um alto índice de negros que nos últimos 13 anos conseguiram adentrar a faculdade, a gente também nos últimos 3 anos a gente vem sofrendo uma baixa também, entendeu? Então, o fato da gente estar nessa condição menos favorecida, menos favorável, não é reflexo de outra coisa senão que desse racismo estrutural que marca a sociedade brasileira, né? Mesmo a gente olhando que depois de 136 anos de abolição, 140 anos de abolição, a gente continua tendo, 130 mesmo, 888, 130 anos de abolição, a gente continua estando nos piores quadros da sociedade, nos piores lugares de representatividade. Então, esse dia, a gente, como eu disse, a gente vive a dor e a alegria, né, ao celebrar esse dia. Falar
das conquistas e ao mesmo tempo daquilo que precisa ser modificado, né? Para a gente trazer dados novos para a nossa realidade, porque não merecemos como população negra que suou para construir esse país. Não há uma pedra de alicerce desse país que não tenha tido a mão negra. A cultura está toda pervadida aí pela presença negra de norte a sul. Até mesmo as expressões religiosas, o carnaval, o futebol. Então, se a gente está nesse lugar, a gente também quer ter um lugar também digno de ser respeitado, entendeu? E não apenas por ser negro, mas por ser humano mesmo. O direito à vida de maneira integral é algo que assiste a você não pela sua cor, né? A mim não pela minha cor, mas pelo simples fato de que eu sou um ser humano, que eu tenho que ter essa dignidade preservada, né? E no caso das populações negras que estão numa situação tão delicada, aí a gente assevera mais a necessidade disso, né? Então o dia hoje a gente repousa, né, a nossa cabeça, a nossa consciência para pensar, justamente levando em consideração todas essas questões. Trazendo aí para dentro de um contexto, dentro da nossa realidade local, como é que você tem acompanhado essa questão desse processo de mudança? Você já consegue visualizar uma mudança significativa, principalmente nos últimos anos aqui em relação ao nosso município, Carlinhos? Eu até estava comentando isso com alguém, JC. Eu disse assim, imagina, vamos pensar aqui, né? Eu lembro que São Felipe teve um candidato a prefeito. Eu não tenho noção assim exatamente dos prefeitos, né? O processo para eleição de prefeito no município. Mas eu sei de um caso em particular, um candidato na década de 70, se eu não me engano, chamado, ou 60 ou 70, João Correia, né, da família Correia, pai da professora Fátima, um homem negro, e que foi candidato a prefeito, né, em São Felipe, e perdeu. Ele, se eu não me engano, o adversário dele naquele momento foi o candidato Hugo Andrade Figueiredo, né, que é nome de rua da cidade também, que é pai de Huguinho da Loja Estrela. Então, voltando no tempo, a gente teve alguns casos de exceções, né, assim, mas nós não tínhamos tantos negros em evidência. Hoje a gente tem. Hoje você tem hoje um sacerdote que é conhecido e respeitado de São Felipe, que é sacerdote do Candomblé, que é o Muzuá, né? Você tem o Luizinho, que é um empreendedor negro bem sucedido. Você tem na igreja aí várias pessoas, né, sobressaíram. Eu posso me dizer Damião, isso, né? Padre Damião, Padre Manuel Bonfim, que morreu há algum tempo atrás, acho que já 4 anos atrás, mas também que saiu, dentro da congregação dele, que ele era um padre religioso, se destacou. Se ele tivesse vivo, naquele ano ele foi eleito o primeiro provincial, que é uma congregação francesa, né? O primeiro provincial negro. Eu me lembro que chamou muita atenção pra gente na época, que era a congregação dos Vicentinos, né? Então, eu acho que São Vicente de Paulo, eu acho que isso dá sinais das mudanças, né? No campo da produção acadêmica, intelectual. Eu me incluo, tem Ziro, né? Tem Letícia Conceição, tem a professora Mari, que está aí hoje, é uma referência na capoeira, né? Então tem muita gente vindo aí. Não é bom a gente ficar citando nome, porque corre o risco da gente, né? Certamente a gente vai cometer uma injustiça e não citar alguns. Mas assim, eu tô falando dos que são mais próximos, que o próprio esporte, a gente pega, né, temos o exemplo de Eric, né, Nenenzinho, que bicampeão de Brasil de boxe, agora tá no Santo André no futebol, né? A menina também Viviane, né, boxista já. A gente também, o próprio Genilson, né, que é alguém que está à frente, né? Você tem um oficial de justiça, né, que é Pascoal, já há algum tempo atrás, mas de qualquer maneira, talvez hoje seja até algo insignificante. Mas se você pensar que, por exemplo, 60, 30, 40 anos atrás, era muito difícil, né, para uma pessoa negra acessar determinados espaços e estar em determinados cargos, então eu acho que isso é muito importante. Então, o fato da gente talvez dar uma certa ênfase à tragédia que ainda continua, pelo fato dela estar persistindo, não significa que a gente está negando os avanços. Os avanços houve, né? A gente sabe disso. Agora, quando a gente se reporta aos dramas que ainda continuam nos perseguir, é porque a gente precisa superar.
porque eu não quero só eu ter tido a possibilidade de frequentar a universidade, de construir uma carreira, né, poder, que eu ainda não finalizei, mas assim, poder estar me encaminhando, né, poder escrever um livro, né, mas assim, ou então o meu outro colega que é engenheiro, ou o Zírio que é historiador, que é professor também, ou o Luizinho que é um empreendedor. Não, a gente não quer isso como exclusividade, a gente não quer ficar como regra, exceções, né? Exceções, isso não é bonito. Não é bonito a gente ter que dar um aplauso para Joaquim Barbosa por ser o único ministro negro, nem por ser o primeiro, mas por ser o único ministro negro da Suprema Corte, e que já não está mais aqui, não está mais lá, né? Já saiu, passou tal, e a gente não tem previsão de quando chegará outro negro, porque as configurações políticas não acenam para chegar um outro negro lá naquele espaço, né? Tão cedo. Mas isso por quê? Porque a gente, essas exceções, ela é até ruim, porque ela fica sendo usada, inclusive pela própria estrutura racista, para justificar como se, pronto, já conseguiu, aí agora não tem mais que reclamar. A gente está reclamando por ser exceção, a gente está reclamando porque a gente precisa ser regra. Ser regra, quando nós formos regras tal qual os brancos são, nós poderemos dizer que estamos equiparando, né, diminuindo as desigualdades, né, dirimindo nessas arestas e chegando a um certo nível de consenso, né, entre maiorias brancas e negras, ou até perdendo de vista essa diferença baseada na cor, né? Então acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que a gente deu avanço, tivemos avanços. Inclusive na sua participação aqui na palestra, você citava a questão do índice, né? E se a gente for buscar esse índice em São Felipe em termos de brancos e negros, hoje nós temos o quê? Acho que mais de 80% da população, eu não sei se a estatística, se eu estou sendo preciso, até mais, né? Realmente são negros, na verdade, né? Porque hoje branco em São Felipe, você vai pegar para apontar, são poucos, assim, você não vê uma grande maioria, né? Sim. Tem essa questão. No caso aqui no nosso caso, por exemplo, quer dizer, a gente tem duas formas de classificar, né? A gente pode ter, aliás, de considerar essa diferença, né? De fato, eu concordo contigo que talvez, eu acrescentaria, eu fecharia em quase uns 90%, uns 85% a 90%, né? Agora, com um detalhe, do que a gente tem, que a gente considera branco dentro da sociedade, né? Eu não sei nem se a gente pode dizer assim que seria um branco que está genuinamente branco, tal qual que veio de Europa ainda, né? Que continua. Porque na verdade, né, no Brasil acho que não existe mais genuíno branco. Que não é um problema também. Agora, dentro de uma classificação racial, você, obviamente, eu imagino que você se reconheça como uma pessoa branca pela sua cor, não sei, né? Tô deduzindo aqui. Mas pelo fato que é a forma, eu não vou dizer para você que você é negro, né? Agora, o que não também nega, não isenta você de ter algum coeficiente, tanto biológico quanto cultural, de negritude. Da mesma forma que eu também, pelo fato de eu me reconhecer, me auto-identificar como negro e estar visível isso na minha pele, isso não significa que eu não seja marcado por algum coeficiente biológico de sangue branco, né? E de cultura branca também. Primeiro, meu pai era branco. Eu cresci como dentro da cultura católica, que é uma cultura cristã católica, que é uma cultura branca. Aprendi a minha formação toda, até entrar na faculdade, sair toda nos moldes da cultura branca. Então eu não posso dizer que eu sou, né, que eu não tenha essa presença. Agora, do ponto de vista físico, fenotípico, né, daquilo que eu posso notar com meus olhos visivelmente, eu sou um homem negro, você é um homem branco, e São Felipe, a grande maioria, né? Ainda temos a herança da parte do índio também, né? Isso, ainda tem essa parte indígena ainda, né? Que a gente, justamente, a gente perde de vista. Aliás, os testes de DNA, por exemplo, neguinho da Beija-Flor é 85% branco. Neguinho da Beija-Flor, né? Um teste de DNA de origens dele demonstrou isso. O que vem ao caso bom, sabendo-se que se é branco ou que se é negro, como juntos combater a desigualdade, combater o racismo e combater essas formas de separação que existem, esses apartheids e essas desigualdades, sobretudo materiais, que mantém uns numa situação de privilégio e outros numa situação, né, de completo descaso. Então eu acho que é mais a gente refletir nesse sentido
e ao mesmo tempo também não ter problema com a autoidentificação, né? Poder se reconhecer como eu não gosto, reconheço, acho que são legítimas, porque cada qual se reconhece como quer. Eu, por exemplo, não gosto das expressões morena, moreno, pardo, mulato, eu não uso isso, já talvez tenha usado em algum tempo, mas desde quando eu passei a militar nesse campo, eu deixei de usar esses termos. Não faço questão de usar nenhum deles e sou bem enfático. Já escrevi poesia sobre isso, vários textos sobre isso. Para mim existem negros e brancos e por aí, e a gente vai. Agora cada qual se identifica como quer, né? E que não haja também, defendo sempre, que não haja vergonha em se definir de uma maneira ou de outra. A questão é essa. Agradecer aqui a participação do professor Carlinhos com a gente aqui, deixar sempre o microfone da rádio e o site à sua disposição. É algo mais que você está, professor? Ponto. Muito obrigado. Mais uma vez, você é parceiro forte. A gente está sempre junto aí, né, em vários momentos. E parabenizar você, aproveitar a oportunidade. Quase sempre a gente agradece, mas quase nunca lembra, né? Mas então aproveita a oportunidade para lhe parabenizar pelo seu trabalho, que é um trabalho fundamental para o nosso município, para o desenvolvimento, porque você possibilita que a informação chegue. Você no candomblé você seria associado à pessoa de Exu, porque Exu no candomblé é aquele que leva a comunicação, é o orixá que representa o princípio da comunicação, que divulga. Você faz isso muito bem, ou seja, não há essa possibilidade de repente alguém agora vai me escutar, por quê? Porque tem você aqui prestando esse serviço de ótima qualidade. Tem você, tem Benício, tem tantos outros, tem Léo também, e eu acho que é importante dizer isso, né? Porque talvez algumas pessoas, embora o dia hoje tão especial, tão importante, não tivesse a possibilidade de ter acesso às informações que terão hoje através do seu veículo de comunicação. Então, eu acho que é importante lhe parabenizar por isso também, agradecer mais uma vez por estar aqui também prestigiando o nosso momento, por dar essa atenção a gente, né? E no mais dizer à população toda são felipense um feliz 20 de novembro, um feliz dia da consciência negra, né? Que a gente consiga ano que vem estar aqui novamente trazendo palavras mais satisfatórias. Esse ano a gente teve algumas tragédias, duas particularmente marcou a comunidade negra no Brasil. Foram as mortes de Marielle Franco, né, no mês de março, e agora recentemente a morte de Moa do Catendê, né? Então foram duas pessoas negras que morreram e que não é que não morreram negros nesse país que não devesse ter uma atenção. Obviamente que morreram vários negros e provavelmente até dia 31, infelizmente, haverão de morrer outros tantos. O que a gente coloca era que essas representações lutavam justamente para que mais negros não morressem, né? Então estavam ali lutando para que a gente conseguisse ter uma superação disso. O Moa do Catendê, um grande líder comunitário de Salvador, mestre de capoeira, grão-mestre de capoeira e tal. Então, agora ele vai estar olhando a gente de lá de cima, mas assim foi uma perda lamentável para a gente, porque com a morte dele você altera o destino de várias pessoas nas comunidades que era atendida pelo trabalho dele. O mesmo vale para Marielle Franco, né, que é assassinada justamente por combater o genocídio da população negra, principalmente nas periferias do Rio de Janeiro. Então, meu agradecimento, celebro esse dia hoje em memória dessas pessoas que deram sua vida também, de certa forma, por toda a luta e a emancipação dos povos negros. Muito obrigado, felicidade pra gente.